Olá pessoal, bom dia, como é que estão vocês? Tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar de fatoração por agrupamento, tá? Nós já vimos a fatoração normal, né? Então hoje nós vamos aprender fatoração por agrupamento, ok? Esse conteúdo está aí no livro de vocês, na página 124. Então vamos lá, gente. Coloquei aqui 3 exemplos. Aqui no exemplo A, vocês observam que o seguinte, ó, nós temos aqui um polinômio, né, com 4 termos, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Um polinômio com 4 termos. Lembrando que o que separa os termos são os sinais, ó, de adição ou pode ser subtração, ok? Então, o que acontece aqui? Se vocês observarem aqui, ó, não tem nada em comum aqui, ó, que tem nos 4 termos. Por exemplo, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, mas nesses dois aqui eu já não tenho x, certo? Aqui eu tenho a, aqui eu tenho a, só que nesse eu não tenho a e nesse aqui também eu não tenho a, certo? Então não dá, né, para você colocar em evidência, porque não tem nos 4 termos. Então o que você vai fazer? Aqui nós vamos ter que agrupar, né? Por isso que chama fatoração por agrupamento. O que nós vamos ter que fazer? Se você observar, ó, nesse termo aqui eu tenho x e nesse também eu tenho x. Então o que eu posso fazer? Eu posso agrupar esses dois aqui, ó. Tá? Eu posso agrupar esses dois, ok? E aqui também, ó, aqui eu tenho y e aqui também eu tenho y. Então eu posso agrupar esses dois aqui também, ok? Então eu agrupei aqui, ó, 2 a 2, certo? Agrupei esses 2 termos e agrupei esses dois. Agora sim, o que eu posso fazer? Agora eu posso olhar para esses 2 termos que estão agrupados e vou olhar o que tem em comum, tá? Vou olhar o que tem em comum. O que tem em comum aqui, ó? O x, tá vendo? Eu tenho x aqui, tenho x aqui, ó. Vou até marcar aqui, tá vendo? X e aqui eu tenho x, ó. Eles são comuns. Então, como eles são comuns, eu posso colocar em evidência esse x, ó, tá? Então, como é que é colocar em evidência? Nós já aprendemos, né? Você pega o x, coloca ele aqui, ó, em evidência, é como se você tirasse ele daqui, tá? Depois que colocar em evidência, abre o parênteses, ok? Eu vou até cortar ele aqui, ó, coloquei ele em evidência, vou fazer assim, ó, como se você tirasse ele daqui. Coloquei em evidência. Aí você olha para aqui, ó. Esse primeiro termo aqui, ó, eu tirei o x, que eu já coloquei ele aqui, ó, cortei aqui o x. O que sobrou aqui? Sobrou aqui o a, certo? Coloca o sinal de mais. Aí você vem aqui para o segundo, ó. Você cortou o x daqui, porque você já colocou ele aqui em evidência. O que sobrou aqui? O b. Aí você fecha o parênteses. Ok. Resolvemos aqui esses 2 termos que estavam agrupados aqui, ó, que estão, né, agrupados. Agora vamos para o segundo, né? Vamos para o segundo aqui, o segundo agrupamento aqui. O que tem em evidência aqui, ó? Ó, o y, tá vendo? Tem o y aqui e também tem o y aqui. Então a gente vai colocar ele em evidência, né? Que são em comum, né? Melhor dizendo. Então nós vamos colocar o y em evidência, certo? Colocando o y em evidência, você abre o parêntese, aí você olha aqui, ó, vamos cortar o y, né? Colocamos ele em evidência, vamos cortar ele aqui, como se você tirasse ele daqui, né? Então, se você tirou ele daqui, ó, o que sobrou aqui nesse primeiro termo? Sobrou o a, mas aqui no segundo, você tirou o y, sobrou quem aqui? Sobrou o b, ok? Então, colocamos em evidência. Agora,
nós vamos mais uma vez colocar em evidência novamente. Agora você vai olhar para aqui, ó. Ó, primeiro termo, aqui segundo termo, tá vendo? Agora nós só temos dois termos. Aqui em cima nós tínhamos quatro, ó. 1, 2, 3, 4. Colocamos em evidência, né? Fatoramos aqui, colocando em evidência. Agora só temos dois termos, tá vendo? O sinal de mais aqui separando, ó, esse termo e esse. Agora nós temos apenas dois termos. Agora o que nós temos em comum nesses dois termos? Se você observar, ó, nós temos aqui, ó, nesse termo, nós temos o AB, que está dentro do parênteses, ó, e nesse segundo aqui também nós temos o AB, tá vendo? Então, ó, AB é comum com AB, tá vendo? Então, nós temos isso aqui agora, ó, em comum, ó, AB e AB. Então, se é comum, nós vamos colocar em evidência. Esse AB nós vamos colocar em evidência. Aí você vem aqui, ó, AB, não esquece que eles estão aqui entre parênteses, ó, AB, colocamos em evidência o AB. Depois que você coloca a evidência, o que você tem que fazer? Abrir o parênteses, tá? Lembrando que aqui no meio é sinal de multiplicação. Abrir o parênteses, né? Esse aqui porque já estava no parênteses, né? Tá vendo? O termo comum aqui já estão entre parênteses. Agora você abre o parênteses de novo. É como se você cortasse aqui agora, né? Vou até riscar, ó. Você cortou o AB aqui, tirou esse AB e colocou aqui. O que que sobrou aqui? Sobrou o X, apenas o X. Mas, no segundo termo, a mesma coisa. Você cortou o AB, você tirou ele e colocou aqui. O que que sobrou aqui? Sobrou apenas o Y. Então, ficando assim, ok? Então, aí nós temos, né, a forma fatorada AB que multiplica X mais Y, tá? Então, isso aqui, ó, é a forma fatorada desse polinômio, tá? Fatoração por agrupamento. Vamos aqui para o segundo exemplo, ó. A mesma coisa desse daqui. Se você olhar nos quatro termos, ó, aqui nós temos quatro termos. 1, 2, 3, 4. Tá? Lembrando que o que separa os termos são os sinais de adição ou subtração. Tá vendo? Aqui nós temos a subtração, a adição e aqui subtração, separando aqui esses termos. Então, se você olhar aqui, ó, nos quatro termos, não tem nada em comum aqui nos quatro, né? Aqui eu tenho M, aqui eu tenho M, mas aqui eu não tenho M. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho X, mas aqui eu não tenho X. Então não dá para colocar em evidência aqui nos quatro termos. Aí o que nós temos que fazer? Temos que agrupar, né? Agrupar, ó. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho X, então eu posso agrupar esse termo com esse, tá? Então eu juntei esses dois, fiz um agrupamento aqui. Esses dois também, aqui eu tenho, aqui você pode olhar o número, né? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, tá vendo? 2 aqui e 2 aqui. Então eu posso agrupar esses dois aqui, ó. Ok, agrupei aqui 2 a 2. Então eu vou pegar esse primeiro agrupamento aqui, ó. Vou colocar em evidência. O que que nós temos aqui em comum, ó? Nós temos o X, ó. X aqui e aqui também X. Então eu coloco o X em evidência, abro o parênteses, né? Então eu vou cortar, né? Como se eu cortasse o X. Eu vou fazer assim para vocês entenderem melhor. Como se eu cortasse o X, que eu tirei ele daqui e coloquei aqui. Então, se aqui eu cortei o X, o que que sobrou aqui? Sobrou aqui o M. Menos, se aqui eu cortei o X, ó, sobrou quem aqui? O N. Fechou o parênteses. Vamos agora para o segundo agrupamento aqui, ó. O que que nós temos aqui em comum, ó? Aqui nós temos em comum o 2, ó. Aqui já é o número, tá? Não é mais a letra, porque a letra não é igual. Então, aqui nós temos o número em comum. 2 aqui e 2 aqui. Então, o 2 vai para a evidência. É como se eu tirasse ele daqui, ó. Tá? Tirei o 2 daqui e coloquei aqui. Coloquei em evidência, abro parênteses.
Se eu tirei o 2 daqui, o que sobrou aqui? O m. Menos, tirei o 2 daqui, sobrou quem aqui? O n. Pronto. Agora, nós temos apenas dois termos, tá vendo? Sinal de adição aqui, ó, separando os dois termos. Agora nós temos esse termo e temos esse termo, tá, gente? Ó, isso aqui é um N, tá? Às vezes está parecendo um H, mas é um N, viu, pessoal? Então, agora você olha para esses dois termos aqui, ó. O que nós temos agora em comum? Se você observar, ó, nós temos o M menos N, tá vendo? M menos N, e aqui nós temos M menos N, tá? Então, nós temos esses fatores aqui em comum, ó, tá vendo? M menos N, aqui também M menos N. Se eles são comuns, nós vamos colocar ele em evidência. Então, nós colocamos aqui, ó, M menos N em evidência. É como se você cortasse ele. Eu vou riscar, ó. Cortei o M menos N, porque eu coloquei aqui. Colocou em evidência, você abre parênteses. Lembrando que aqui no meio sempre é multiplicação. Abriu aqui o parênteses, o que vai fazer agora? Se eu cortei aqui o M menos N, o que sobrou aqui? Ó? Sobrou só o X. Então, eu coloco aqui o X, mais, cortei aqui o M menos N, sobrou quem aqui? O 2. Então, aqui nós terminamos a nossa fatoração. Ok? Ficando M menos N, que multiplica X mais 2. Então, isso aqui é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó, do início. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o exemplo C, tá? O exemplo C eu já coloquei aqui com alguns números, tá? Então, vamos lá. O 3 é 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Então, aqui, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Se você olhar esses dois primeiros termos aqui, para você agrupar, ó, não tem nada em comum aqui, tá vendo? Aqui eu tenho ax, aqui eu tenho b ao quadrado, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Então, não dá para você agrupar esses dois, tá? Presta atenção aqui. Aqui eu tenho b ao quadrado x, aqui eu tenho 6a. Então, não dá para eu agrupar esses dois também, porque não tem nada semelhante aqui parecido. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o que tem semelhante, né? O que tem parecido, que dá para juntar um com o outro, né? Dá para agrupar. Então, nós temos aqui, ó, nesse termo aqui nós temos A, nesse aqui também nós temos A, ó. Então, aqui já dá para a gente agrupar, tá vendo? Esse com esse, ó. E esses dois também, aqui eu tenho b ao quadrado, aqui eu tenho b ao quadrado. É isso? Então, dá para juntar também. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 3ax, como ele é semelhante com esse, eu vou trazer esse 6a aqui para perto desse 3ax, ó. Mais 6a, tá vendo? Eu trouxe esse aqui para cá, porque ele é semelhante com esse. Agora eu vou repetir aqui, ó, mais 2b ao quadrado, mais 2b ao quadrado, mais b ao quadrado x. B ao quadrado x. Agora melhorou aqui, ó, nossa situação, né? Ficou mais bonito aqui a nossa continha. Então, agora dá para a gente agrupar, ó, esse com esse e esse com esse, ó. Então, eu vou agrupar aqui, ó, esses dois e agrupar esses dois, certo? Só que aqui agora, ó, ainda tem como a gente fatorar. Por quê? Porque nós temos o número 6 aqui, ó. Esse 3 não precisa fatorar, né? Então, você repete aqui, ó, o 3ax mais esse 6, eu posso fatorar ele, eu posso escrever ele como 2 vezes 3, porque 2 vezes 3 não é 6, então eu posso fatorar esse 6 escrevendo dessa forma. 2 vezes 3, repito aqui o A, mais, ó, esse b ao quadrado
eu posso também fatorar ele, só que aqui não vai nem precisar, né? Eu posso escrever ele como b vezes b, mas aqui não vai precisar não, porque, tá vendo? B ao quadrado e aqui b ao quadrado, então não precisa. Não precisa aqui, né? Eu fatorar aqui esse b ao quadrado. Então, vamos repetir aqui, ó. 2b ao quadrado mais b ao quadrado x. Agora, vamos ver aqui. Depois de fatorado, vamos marcar aqui de novo, né, o agrupamento. Agrupei esse daqui com esse e esse com esse. Beleza, agora vamos ver o que que tem aqui, ó. Nesse primeiro agrupamento, o que que tem em comum aqui, ó. Ó, se você observar aqui, eu tenho 3A e aqui eu tenho 3A, tá vendo? 3A e 3A. Então, se é comum, eu vou colocar em evidência, tá? Então, esse 3A vem aqui para evidência. Coloquei em evidência, abro aqui o parêntese, tá? Então, eu vou cortar, ó, o 3A. Já que eu tirei ele daqui, coloquei na evidência, eu corto o 3A. Tá? Cortando o 3A, quem que sobrou aqui, ó? Só aqui sobrou x, mais, e aqui sobrou 2. X mais 2. Ok? Agora vamos para o outro lado aqui, que é o segundo termo. O que que eu tenho aqui em comum? Eu tenho b ao quadrado, ó, b ao quadrado e aqui b ao quadrado. Então, esse b ao quadrado, deixa eu colocar logo o sinal de mais aqui, né? Então, esse b ao quadrado, ele vem para evidência, ó, que ele é comum. Tá? Então, eu coloco aqui o b ao quadrado em evidência. Coloquei em evidência, eu abro o parênteses. Então, eu vou cortar, né? Como se eu tivesse tirado ele daqui, ó. Tirei o b ao quadrado. Então, aqui, se eu tirei o b ao quadrado, quem que sobrou aqui? O 2. Mais, no segundo aqui, eu tirei o b ao quadrado, quem que sobrou? O x. Então, fechei aqui. Agora, nós temos apenas dois termos, tá vendo? Temos esse primeiro termo, o sinal da adição aqui, ó, separando, e temos aqui o segundo termo. Agora, vamos observar nesse primeiro termo e nesse segundo. O que que nós temos aqui, ó, em comum, né? Semelhante. Nós temos o x mais 2, ó. Aqui eu tenho x mais 2 e aqui eu tenho 2 mais x, que é a mesma coisa. Só trocou a ordem aqui das parcelas. X mais 2 é a mesma coisa de 2 mais x. Entenderam? Pegaram aí essa visão aqui? A mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, esse x mais 2 vai para a evidência. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, colocar o x mais 2 em evidência, x mais 2, e aí eu vou cortar ele aqui, ó. Já que eu tirei ele daqui para colocar na evidência, eu posso cortar ele aqui. Coloquei em evidência, eu abro parênteses, né? Se eu cortei aqui o x mais 2, quem que sobrou aqui, ó? Nesse primeiro termo, sobrou apenas o 3A, não é isso? Então, aqui sobrou o 3A, mais, sinal de mais aqui, ó, mais, se aqui eu cortei o x mais 2, sobrou quem aqui, ó? O b ao quadrado. B ao quadrado. Fechei o parênteses. Então, aqui terminamos, né, a nossa fatoração. Então, esse produto aqui, ó, que aqui é uma multiplicação, esse produto aqui representa a forma fatorada desse polinômio aqui. Ok, pessoal? Então, esse aqui é os três exemplos, né, principais aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham aí entendido, ok? E assim, gente, como eu já falei, o assunto ele não é um dos assuntos mais fáceis, né? É um assunto que requer muita atenção, é um pouco trabalhoso para fazer, mas assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Você com calma, com atenção, com certeza você consegue resolver, ok?
Então, assim, vocês podem parar o vídeo, voltar quantas vezes for necessário, tá? E se ficar alguma dúvida que você não conseguiu entender aí no vídeo, você pode deixar aí nos comentários, né, na mensagem aí, para a gente poder tentar uma outra maneira, né, para poder esclarecer aí para vocês. Ok, pessoal? Então é isso aí, viu? Até o próximo vídeo.